Olá, boa tarde, tudo bem com você? NT Sul desta quinta-feira, 31 de agosto, fim de mês. Está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Na edição de hoje você vai ver, jumentos são a atração dessa Expo Inter. E quem visita o galpão tem dúvidas. Jumento, burro e mula, é tudo a mesma coisa ou tem diferença? Eles acham que é o jegue, não é o jegue. O jegue também é um jumento, mas nós queremos jumentos da raça pega, que são asininos específicos para o andamento. Então eles chegam aqui falando que é burro. Lena Caetano se transformou em um drone lá na Expo Inter. A visão aérea mostra como essas aeronaves conseguem contar gado, mapear o campo, pulverizar lavouras e até detectar defeitos em cercas. Comprar nos supermercados de Cachoeira está mais barato, segundo pesquisa da Ubra. 10 itens baixaram de preço no levantamento de julho. Cachoeira do Sul teve saldo positivo na geração de empregos no mês de julho. 516 pessoas foram contratadas, enquanto 476 foram demitidas. Tem ainda o quadro Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Omerich. Hoje nós vamos falar sobre o TDI, Transtorno Dissociativo de Identidade. Nos assistam! E o assunto da entrevista de hoje é a consulta popular. Eu recebo aqui no estúdio o presidente do Cored Jacuí Centro, Igor Noronha. A gente vai detalhar tudo sobre as etapas do programa. E como sempre, o NT Sul tem também aquele espaço reservado para sua mensagem, para o seu recado, para sua notícia, de onde você mora. Então mande já sua participação para o nosso WhatsApp. O número vai aí para a telinha, 51997697129. Vale também uma foto ou um vídeo. Para quem está assistindo ao vivo pelas redes sociais, é só comentar aí na live. Então acompanhe e participe do NT Sul. A edição de hoje já está no ar. E olha, uma das novidades mais comentadas da Expo Inter desse ano é a participação de asininos, conhecidos popularmente como jumentos. A Lena falou disso ontem, inclusive ao vivo por aqui. E durante a visitação ao galpão, a nossa equipe observou que grande parte das pessoas aprecia o que vê, mas tem dúvidas. Afinal de contas, jumento, burro e mula é tudo a mesma coisa? Ou será que tem algum tipo de diferença? É o que nós vamos conferir agora. Que a Expo Inter é sempre local de novidades e curiosidades, todo mundo já sabe. Procurando bem, nos estandes e espaços dos 141 hectares do Parque Assis Brasil, se encontra quase tudo. E esse ano, em meio aos 3.480 animais de 150 diferentes raças levados ao evento, a novidade ficou por conta de asininos. Eles estão ao final de um dos corredores do Galpão dos Equinos. Definindo, equinos são cavalos e éguas e asininos são conhecidos por jumentos, jegues, asnos. É a primeira vez deles na Expo Inter. Os 9 jumentos pega foram trazidos de um criatório de Itapetininga, interior de São Paulo. E além de despertarem muita atenção e curiosidade, a raça também gera confusão, dúvida e risadas. Querem ver? Jumento, burro, mula ou tanto faz? Não sei te dizer ao certo. Não sabe a diferença de um pro outro? Não? Não. Jumento. Tu sabe qual é a diferença de um pro outro? Não. E tu? Também não sei. Não? Não. E tu o que acha? Jumento, burro ou mula? Burro? Jumento, burro ou mula? Eu li jumento aqui. Tá. E pra ti, tu sabe a diferença ou tanto faz? Não sei a diferença. Quando chegamos no galpão, o Carlos conversava com um grupo de investidores. E assim como os visitantes, eles também têm dúvidas, confundem e ainda desconhecem as diferenças e variações desses quadrúpedes. Por isso, a cada feira que participam e a todo momento, esclarecer é uma das coisas que eles mais fazem. O que o pessoal mais tem dúvida e quer saber? Primeiro é identificar a raça, né? Porque eles acham que é o jegue, não é o jegue. O jegue também é um jumento, mas nós queremos jumentos da raça pega, que são asininos específicos para o andamento. Então eles chegam aqui falando que é burro, eles querem entender o que é. E ficam todos muito satisfeitos em ver um animal bem diferente aqui na região. Conta pra gente o seguinte, quais são as principais características desse jumento pega?
o andamento e a altura. Você vê, nós trouxemos uma jumentinha aqui que tem a altura de um jumento adulto, de um jeguinho adulto. Então ele tem uma cernilha de 1,20 m acima, é o animal mais alto, e tem uma condição de andamento muito excelente. Então imprime isso nos burros e mulas que nós criamos. Então vamos à aulinha aquela? O pessoal quer saber, jumento, burro, mula, é tudo a mesma coisa? Não é? Qual é a diferença? Dá uma aulinha pra gente. Ótimo, vamos lá. Você tem um asinino, que é uma espécie de animal, que são os jumentos. Você tem os equinos, que são os cavalos e as éguas. Tem várias raças dentro dos equinos. Você tem o árabe, você tem o crioulo, você tem o campeiro. São raças dentro da espécie. O jumento também tem as suas espécies, tem as suas raças dentro da espécie. Nós criamos o jumento pega. O jumento pega na égua, seja ela de que raça for, vai produzir um animal híbrido de duas espécies diferentes, que é um burro macho ou uma mula fêmea. Então o burro e a mula, por serem híbridos, eles não se reproduzem. São espécies diferentes. E a aulinha vai mais além. Ele explica que cada cruzamento entre jumentos e éguas pode ter as características programadas pelo criador conforme escolha da raça da égua. Argumentos para ilustrar a utilidade desses animais na propriedade. Por exemplo, no nosso caso, nós buscamos éguas marchadoras, éguas do manga larga, para ter uma mula mais alta e com um andamento mais flexível e mais cômodo. Mas você pode fazer, por exemplo, com crioulo, com quarto de milha, para ter uma mula de laço, para fazer um timpém, para fazer outros tipos de atividade. O jumento imprime o andamento, a égua vai imprimir a altura. E a rusticidade também vem do jumento, que é um animal muito mais rústico do que o cavalo. Então o burro e a mula vão ter muito mais resistência. Elas são, então, a matriz de uma nova genética? Não de uma nova genética, porque elas não vão se reproduzir. Uma nova variante? De uma nova variante, sim. Estou entendendo já, só que não, mas dá para entender então, pessoal, jumento, burro, mula, não é a mesma coisa. Tem semelhança, tem derivados, são híbridos, esse é o termo certo? Esse é o termo certo, são híbridos. Jumento e jumenta vão ter jumentinhos, cavalo e égua vão ter potros e potras, jumento com égua vai ter burro e mula, vai ter uma linha nova que é o muar, que não vai se reproduzir. Então é um animal único. E descobrimos também que jumentos são dispersivos e precisam de algo para chamar a atenção deles. Olha o que o domador usa para fazer o animal ficar com as orelhas em pé, literalmente. Desde que eu cheguei aqui, uma coisa que eu observei é que uma garrafinha PET com algumas pedrinhas dentro é usada em situações específicas. Aí eu perguntei para o Rauan em que situações isso é usado e qual é o sentido disso com os jumentos. A situação é um apetrecho para chamar a atenção, para ele colocar a orelha, porque na hora do julgamento julga muito, orelha, cabeça, tudo. Então ele prestando atenção na gente é o que vale muito pontuação na hora do julgamento. Essa artimanha não é mais permitida oficialmente agora, né? Não é mais permitido, não. Isso acabou. Hoje em dia é só no grito mesmo e... Atazana muitos bichinhos? Tem que atazanar bastante, senão não coloca a orelha não. Esse artifício é utilizado no momento de uma entrevista, como agora, por exemplo, quando tu vai lançar a garrafinha e eles vão ficar de orelhinha em pé, é isso? Exatamente, para eles prestarem atenção na gente e conseguir ver as características melhor dele, orelha, tudo, cabeça. E esse foi o Momento Burrologia, diretamente da Expo Inter lá em Esteio. Daqui a pouquinho a Helena Caetano volta, tem mais reportagem, tem mais informações. Hoje nós vamos falar de drones, né? Como esses equipamentos têm feito muita diferença também no campo. Você não pode perder daqui a pouquinho aqui no Telejornal NT Sul. E olha só, antes do nosso próximo conteúdo, deixa eu convidar você que está em casa a interagir com a gente. Mandar aí o seu recadinho, nosso WhatsApp está sempre à sua disposição para você sugerir uma reportagem, sugerir um conteúdo, comentar também as entrevistas, as reportagens que estão no ar por aqui, ou para contar aquela notícia de algo que está acontecendo aí pertinho de você. 51997697129. Gente, Cachoeira do Sul teve saldo positivo na geração de empregos no mês de julho. Os números foram divulgados ontem no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E a gente vai conferir agora aqui na nossa tela esse levantamento
e saber os setores que mais contrataram. Então, me acompanhe, a gente começa aqui por esse panorama geral de Cachoeira do Sul. Mês de julho, emprego em Cachoeira do Sul, o saldo foi de 40 novos postos de trabalho. E esse resultado é fruto dessa relação entre admissões e desligamentos. 516 admissões, 476 desligamentos. Vamos ver então como desempenharam os setores da economia em Cachoeira do Sul. Então a gente tem aqui esses dois gráficos, um gráfico das admissões e um gráfico dos desligamentos. Então a gente vê, vamos começar pelas admissões aqui. Comércio liderou as admissões, 159, seguido por indústria, serviços, agropecuária e construção. E os desligamentos seguiram mais ou menos a mesma linha. Comércio desligou 142 pessoas, serviços 132, indústria, depois agropecuária e construção. Então, em números absolutos, vamos ver aqui quem foi melhor, quem foi pior. Em Cachoeira do Sul, no mês de julho, a indústria liderou a criação de novos postos de trabalho, então teve um saldo positivo de 18. Depois veio o comércio, com 17 novos postos, a agropecuária com 8, serviços andou na média, teve apenas um incremento de dois postos, e a construção reduziu, encolheu um pouquinho esse setor no mês de julho, com menos 5 postos de trabalho. Esse aí, então, o desempenho dos setores aqui em Cachoeira do Sul no mês de julho em relação à criação de emprego, com base nos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Gente, a Ubra Cachoeira do Sul divulgou ontem o relatório da pesquisa Cesta Básica de julho. O estudo feito pelo curso de administração apontou uma redução de 7,17% na comparação com o mês de junho. 10 itens baixaram de preço. 6 grandes supermercados participaram desse levantamento. A hora da compra no supermercado ficou mais em conta para os cachoeirenses. Se pegar todos os itens essenciais de um rancho mensal, o valor médio por pessoa chega a R$ 530, R$ 40 a menos na comparação com o mês anterior. A diferença entre os 6 estabelecimentos pode chegar a R$ 251, então é importante aquela pesquisa. Para 4 pessoas, o custo na hora de comprar ultrapassa os R$ 2.000. Os indicadores da cesta básica apontam o aumento de 3 produtos e redução em 10. O que mais subiu foi o óleo de cozinha, 6,34%, e a maior redução foi da batata, com 21%. A carne, item mais caro, manteve o mesmo valor praticado em junho. A pesquisa Cesta de Produtos de Consumo Popular de Cachoeira do Sul pode ser comparada à pesquisa realizada pelo Diese, pois contém metodologia semelhante e coleta de dados dos mesmos produtos. A pesquisa do Diese faz o levantamento de preços nas capitais do Brasil e, para Porto Alegre, revela que entre junho e julho a elevação foi de 0,47% para a cesta básica. E a Receita Federal paga hoje o 4º lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2023. O lote inclui as restituições residuais de exercícios anteriores. E nessa etapa da restituição, mais de 6 milhões de contribuintes podem receber os valores disponíveis, que somam um total de 7 bilhões e 500 milhões de reais. A consulta é feita no site da Receita, na internet, no endereço gov.br/Receita Federal. O pagamento vai ser feito na conta ou então na chave Pix do tipo CPF, informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, precisa entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. Gente, em função da previsão de chuva para este final de semana, o evento da trilha aquática, que aconteceria tendo Cachoeira do Sul como o seu ponto final, que nós falamos ontem, inclusive aqui, esse evento foi cancelado. Uma nova data deve ser anunciada nos próximos dias. E olha só, quero fazer um convite super especial para você que está em casa, almoçando, de olho na telinha. Você gosta de natureza? Você tem parado para contemplar a natureza?
Tem muita beleza, né? Faz muito bem a gente passar ali um momento, descansar com a família, apreciar um aspecto da natureza, do ambiente, algo que certamente ajuda para as nossas emoções. E o Telejornal NT Sul, no dia 8 de setembro, na próxima sexta-feira, não sexta-feira amanhã, viu? Na próxima semana, vai ter aí o feriadão do 7 de setembro, ali quinta e sexta, e aí na sexta-feira, dia 8, tem um programa super especial que a nossa equipe está produzindo. Dá só uma olhada no que vem por aí. Vamos embarcar em uma jornada fascinante pelas belezas do interior do Rio Grande do Sul. Você vai conhecer uma das mais imponentes estruturas rochosas do estado. Nós vamos mostrar a Pedra do Segredo. Os encantos do maior cactário da América Latina. Nós temos aqui Echinocactus grussoni, é o nome científico da popular poltrona ou assento de sogra. Por que tem esse nome, eu não sei. Ainda vamos descobrir. O legado do ambientalista José Lutzenberger e a recuperação de uma área degradada pela mineração. O Rincão Gaia é um local onde, em qualquer ponto em que a gente esteja, é possível respirar natureza. Um passeio pelo Parque Vitec, o maior bosque particular do Rio Grande do Sul e fonte de conscientização ambiental. NT Sul Especial Natureza, 8 de setembro ao meio-dia, na Novo Tempo. Você não vai perder, né? Muito das belezas do Rio Grande do Sul neste programa super especial na próxima semana, na próxima sexta-feira, aqui na telinha da TV Novo Tempo. E agora, tá na hora do seu recado, da sua participação aqui no Telejornal NT Sul. A gente abre espaço para você se manifestar, se expressar diariamente aqui no Telejornal, especialmente por meio do nosso WhatsApp. Porque no WhatsApp você pode mandar um áudio, pode mandar aí o seu recado, né, com um vídeo, com uma foto, ou se preferir somente escrever, pode fazer isso que a gente coloca na telinha. 51997697129 é o número. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também os recadinhos do Facebook, do YouTube. Você pode participar aí por meio das nossas lives também. Bora pra telinha, mensagens do WhatsApp chegando. Molisson Machado, Daniel, estou só pelo dia 8. NT Sul Especial Natureza. As imagens estão lindas. Vi na chamada, diz aqui o Molisson. É isso, Molisson. Obrigado pela participação. Até eu estou ansioso, viu? Não vi todos os conteúdos ainda. Eles estão sendo finalizados aqui pela nossa equipe, mas já posso adiantar que serão todos maravilhosos. Então, dia 8 de setembro aqui na telinha da TV Novo Tempo, no NT Sul. Quem mais? O Edson Carvalho está com a gente aqui também. Rua Conde de Porto Alegre. Até quando vamos ver nossa rua desse jeito? Olha só a bagunça com essa pavimentação. Na verdade, com calçamento, né? Ali são aqueles paralelepípedos mais antigos, que eram tradicionais até algum tempo atrás. Só que tem um desnível aí muito grande, né? Então tá aí o pedido do Edson Carvalho por uma manutenção. Se não estou enganado, aí é pertinho, inclusive, da Fenarroz, né? Mas a situação ali realmente está bem ruim. Obrigado, viu, Edson, pela participação. Registro feito aqui, a gente espera que o pessoal possa fazer uma manutenção o mais breve possível. Quem mais? Júlia Lopes. Atualmente a estrada do Piquiri Mineração, que vai até a firma da Todeschini, se encontra intransitável. Há mais de 30 dias tem uma patrola terceirizada parada na localidade e o descaso com o local é cada vez maior, diz aqui a Júlia Lopes. E aí a gente vê a água acumulada, né? Ficou ali realmente muito molhado, então a situação complicou. E a próxima mensagem também trata disso. É a Júlia que envia um vídeo pra gente mostrando aí a situação da estrada. Então você imagina andar aí à noite, realmente a situação fica bem complicada, né? Obrigado, Júlia, pela participação. Deixamos aí o registro e o pedido de atenção para a Secretaria de Interior de Cachoeira do Sul. E você de casa, tem também uma situação para relatar aqui, algo que você acredita que é notícia? Mande pra gente, relate aí o que acontece onde você está. Se tiver também uma boa notícia, quer mandar uma foto de quem está assistindo com você aí, fique à vontade, nosso WhatsApp está sempre à sua disposição, viu? 51997697129. Obrigado a você que já interagiu e espaço aberto para você que chegou agora, ligou a sua telinha também.
Intervalo agora e na volta você vai ver. Lena Caetano se transformou em um drone lá na Expo Inter. A visão aérea mostra como essas aeronaves conseguem contar gado, mapear o campo, pulverizar lavouras e até detectar defeitos em cercas. O assunto da entrevista de hoje é a consulta popular. Eu recebo aqui no estúdio o presidente do Cored Jacuí Centro, Igor Noronha. A gente vai falar sobre as etapas do programa. Tem ainda o quadro Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Omerich. Hoje nós vamos falar sobre o TDI, Transtorno Dissociativo de Identidade. Nos assistam. Fique ligado, o NT Sul volta já já. Meio-dia e 25, o NT Sul já está de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Fim de mês e muito obrigado a você que está com a gente aqui nesta hora de almoço. E agora a gente fala das condições do tempo, vamos dar uma olhadinha nas imagens da nossa câmera ao vivo, no centro da cidade de Cachoeira do Sul. E a gente tem nesse momento, mais uma vez, o céu azulzinho aqui em Cachoeira do Sul. Até tem a previsão de um pouco mais de nuvens para hoje, né? Mas pelo menos aqui em Cachoeira do Sul, na região central do estado, o céu está limpinho, já bem menos quente, aliás, bem menos frio, não é que nos dias anteriores, está um pouquinho mais quente que nos dias anteriores por aqui. O dia amanheceu bonito, amanheceu ensolarado aqui em Cachoeira do Sul, parece um dia de primavera, né? Amanhã o sol aparece, mas pode chover. E sábado vai chover bastante, algo como 50 milímetros, pelo menos é o que está previsto. Confira agora na previsão do tempo. Quinta-feira é mais um belo dia de sol em Cachoeira do Sul. Temperatura mínima 12 graus, máxima 24. Sexta-feira o sol deve aparecer, mas tem chance de chuva, com pequenos acumulados. Temperatura mínima 13 graus e máxima 24. Sábado deve chover bastante em Cachoeira do Sul. A chuva predomina boa parte do dia, com previsão de um volume de aproximadamente 50 milímetros. Temperatura mínima 18 graus e máxima 23. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta. Hoje o tempo firme e a elevação das temperaturas predominam no território gaúcho. A temperatura fica mais alta do que as registradas nos últimos dias e tem sol entre nuvens em todas as regiões do estado. A formação de nuvens ocorre especialmente pelo ar mais quente, que ingressa no estado e vem carregado de umidade. Enquanto você vê imagens de Porto Alegre, hoje ao amanhecer, a gente destaca que uma virada no tempo deve ocorrer na sexta-feira em todo o estado, principalmente na região central, no norte, no noroeste, na fronteira oeste e na região metropolitana. E as pancadas de chuva devem se intensificar no sábado. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre e região metropolitana, máxima de 25 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 23 graus. Na região central, em Santa Maria, 24. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 20 graus. E agora a vez e a voz são dos nossos telespectadores, é da nossa audiência. Vamos começar aqui o nosso próximo bloco de interatividade com mensagens do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Está participando com a gente o Paulo César Rodrigues e ele está celebrando aqui, né? O mês de agosto está indo embora e aí ele aproveita para contar que em Lajeado, aquele sol, um dia lindo, e ele manda aqui um bom almoço para todos nós, para toda a nossa audiência. E ele faz um questionamento, né, sobre a ponte do Fandango, sobre a demora para a manutenção, para um conserto definitivo nessa estrutura tão importante para o município de Cachoeira do Sul. E aí eu aproveito aqui para reiterar, né, Paulo, que nessa semana saiu finalmente o edital da licitação da ponte do Fandango. Foi publicado no Diário Oficial da União na terça-feira. E agora, então, no mês de setembro, a gente vai ter, no dia 21, a abertura aí dos envelopes e saberemos qual será a construtora responsável por essa obra. Vamos continuar acompanhando. Para quem não viu essa informação, perdeu os detalhes sobre o andamento do caso da ponte do Fandango, tá tudo nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e também no nosso Instagram. Quem mais? Mara Regina Melo Belo tá com a gente, mandando aqui uma ótima quinta-feira. Tereza Lopes, grande abraço aí para vocês. Bora pra telinha, mensagens do WhatsApp 51997697129.
A Isabel está participando, touro premiado na Expo Inter, do cachoeirense Cacaio Lima. Muito bom, olha aí, Isabel foi lá tirar foto também. Obrigado, Isabel, pela participação. Ontem a Lena entrou ao vivo lá da Expo Inter, diretamente desse local. Para quem perdeu, também, tudo no YouTube, Facebook e Instagram da TV Cachoeira. Maria Silveira participando, que lindo o canto dos pássaros na chamada do programa. É isso, de vez em quando a gente precisa parar para contemplar, né? Relaxar um pouquinho, porque no dia a dia, na correria, a gente não contempla nada disso, né? Então, e a vida vai passando e a gente esquece de contemplar aquilo que é belo, aquilo que é legal e que faz tanta diferença para todos nós, né? Quem mais? A Catiúcia está participando, nossas flores, petúnia, gerânio e amarilis. Obrigado, Catiúcia, pela participação, grande abraço para ti e obrigado por mandar a foto das plantinhas aí pra gente. Daqui a pouquinho tem mais participações e você, quer dar o seu recado por aqui também? Dá tempo, você pode sim. Quer falar do que acontece onde você está? Quer mandar uma foto de quem está assistindo aí a TV com você? Manda pra gente, o WhatsApp é o 51997697129. Já já mais recadinhos por aqui. A Expo Inter tem muitos animais, mas também é espaço de inovação e lançamento de novas tecnologias. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural materializou a inovação, um dos principais temas propostos este ano, através da proposição de experiências imersivas aos visitantes. O estande do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural trouxe à Expo Inter em Esteio diferentes experiências como forma de despertar sentimentos, sensações e levar conhecimento ao público. O Momento Drone é um deles. E a Sala dos Espelhos é outra dinâmica. Estamos em uma sala inicialmente escura, onde uma voz se sobrepõe e logo todo o nosso entorno se abre em imagens do cotidiano da propriedade rural e de áreas rurais. Estamos na Sala dos Espelhos, uma das experiências disponibilizadas pelo Senar ao público da Expo Inter, onde é bem nítida a impressão e sensação de se estar em meio a animais, plantações e no campo. O público pode participar nessa nossa Sala dos Espelhos, é uma duração de 3 minutos de forma gratuita, né? Em que ele vai acompanhar, através também de um filme, de uma filmagem narrada, com coisas do campo, coisas que acontecem na propriedade, e ele vai ter sensações ali dentro, né? Que ele vai conseguir se sentir como se estivesse no campo. Então é bacana porque o pessoal consegue vir aqui e ter esse gostinho dentro da feira. Lembre-se, cada pôr do sol traz a promessa de um novo amanhecer, onde histórias continuam a serem escritas no coração do campo. É realmente uma experiência ímpar, uma experiência muito legal. Mas eu quero mais. E aqui na Expo Inter, no estande do Senar, agora eu quero vivenciar o meu momento drone. Pessoas suspensas no ar, com fone de ouvido e imersas em uma projeção de imagens aéreas. Essa é a cena mais recorrente e que desperta a atenção de quem chega ao estande do Senar. A explicação básica para a experiência é que ela propicia a sensação e o olhar de um drone quando sobrevoa a propriedade rural. E mesmo que tenha drone no espaço, a ideia não é vender o produto, mas sim divulgar as potencialidades que a ferramenta oferece. E o Henrique explica que a dinâmica é uma forma diferenciada de cumprir uma das missões do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, disseminar conhecimento e aproximar o campo das tecnologias. A nossa ideia, então, com o voo de drone, né, que tem chamado bastante atenção aí do público que vem participando na feira, a ideia é suspender a pessoa através dessa corda, né, ela fica suspensa como se estivesse sobrevoando a propriedade rural, como se fosse o drone sobrevoando a propriedade rural, vai conseguir enxergar a lavoura, o rebanho, né, tanto a parte bovina ou ovina. Ele vai ter a sensação e perceber alguns detalhes da propriedade rural e também através de uma narrativa com o fone de ouvido, dizendo quais os usos, o que dá para fazer com o drone, como o drone pode auxiliar o produtor rural na sua fazenda, para ele incrementar os níveis de produtividade e também segurança alimentar. Potencialidades do drone, é isso?
Isso, através da narrativa ele vai ter ideias, né? Porque hoje ainda é uma tecnologia nova que está sendo bem difundida, mas ainda gera algumas dúvidas e como de fato o drone pode auxiliar o produtor rural. Então, essa é a nossa ideia. Aproximar também o pessoal da cidade da importância do campo, né? A gente não vive sem o produtor rural, afinal de contas ele que fornece o alimento para a gente. Então a ideia é essa, mostrar como o drone é uma ferramenta importante para o produtor rural e também essa proximidade de conversa de campo e cidade. Para vivenciar a experiência, visto um super colete que vai me manter suspensa com segurança. O fone de ouvido deixa de fora o burburinho externo e conduz para uma narrativa de potencialidades, utilidades e possibilidades do drone no campo. Parece até um voo de asa delta. Prontinha, em posição de drone, prontinha para decolar e vivenciar essa experiência. Legal, a gente tem a impressão de que está realmente voando. Muito legal, super experiência imersiva que é proporcionada diretamente na Expo Inter 2023 em Esteio. Tá? Então a experiência vivenciada pela Lena Caetano e mostrando um pouco da tecnologia que está chegando, que vem fazendo a diferença também no campo. Gente, quinta-feira aqui no Telejornal NT Sul, a gente tem espaço para falar das emoções, para falar de comportamentos, num espaço reservado para psicologia. Certamente você já ouviu alguém falar assim, o fulano tem dupla personalidade. E isso não é só modo de falar, não. É um transtorno raro que não tem tratamento. Nós vamos conhecer melhor esse problema agora no quadro Dia de Terapia. Olá, pessoal! Hoje, no Dia de Terapia, nós vamos falar sobre o transtorno dissociativo de identidade ou o transtorno da dupla personalidade. Semana passada saiu num programa de televisão características desse transtorno, onde uma paciente tinha 18 tipos de personalidade. Então eu vou falar para vocês basicamente o que é esse transtorno. Esse transtorno são várias personalidades dentro de um cérebro, dentro de um aparelho mental só. Isso acontece lá na infância, quando existe um trauma muito violento. O cérebro, incapaz dele absorver, dele elaborar esse trauma, ele se dissocia em outras personalidades, para não precisar dar conta daquela dor imensa que ele sofreu em função daquele trauma. Este transtorno é um transtorno muito raro, bastante severo e ele não tem cura. Imagina, né, nós com uma personalidade só, a gente às vezes tem dificuldade para dar conta das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né, da nossa vida, do nosso trabalho. Imagina se nós tivéssemos outras personalidades associadas. Então eu sou Lisiane agora, daqui a pouco eu sou o João, entra uma personalidade nova dentro do meu cérebro e eu me comporto como o João, com um comportamento masculino, com pensamentos diferentes do pensamento da Lisiane, né, com atitudes diferentes da atitude da Lisiane. Como que eu vou organizar isso dentro da minha cabeça? Então isso acontece, é raro, como eu disse para vocês, não tem tratamento. Os tratamentos que tem são psicoterapias, né, para poder entender essa divisão de personalidade, né, para que se entenda essa quantidade de personalidades dentro de um corpo só. Né? Agora é um transtorno que eu acredito que ele acarrete bastante sofrimento, porque como eu disse, já é difícil a gente dar conta das nossas questões. Como que tu vai dividir com outras personalidades o teu corpo, o teu cérebro, né? De que forma isso acontece? Acredito que eventualmente, em determinados momentos, se manifesta um tipo de personalidade de acordo com alguma situação que tu possa estar vivendo. Então esse transtorno dissociativo de identidade, ele é muito sério,
É muito grave, muito sério e é para toda a vida, ele é crônico e é difícil de conviver com ele, né? Muito difícil. Imagina dentro de uma família tu conviver com uma pessoa que ela apresenta N características diferentes, N tipo de personalidades diferentes. Fica difícil de tu lidar com essa pessoa no trabalho, na escola, na família, nos amigos, no ambiente que ela tá vivendo, porque tu nunca sabe quem é que está ali, né? Qual tipo de pessoa que está dentro daquele cérebro se manifestando. Parece até algo que não é real, mas eu digo para vocês que isso é real. Existe muita literatura a este respeito. Não vi pessoalmente, né? Não vi ao vivo e a cores. Então, a partir do programa que eu assisti na semana passada, eu achei interessante trazer esse transtorno para poder explicar um pouquinho para ele. Provavelmente vocês não vão encontrar nas relações de vocês próximas esse tipo de transtorno, né? A gente encontra pessoas das nossas relações com depressão, com bipolaridade, com ansiedade generalizada, né? Isso a gente encontra. Agora, dificilmente a gente vai encontrar transtorno dissociativo de identidade. Só para a gente fazer um fechamento, então, é aquele transtorno que ele é gerado a partir de um trauma de infância, aonde o cérebro não consegue dar conta desse trauma, né? Muitas vezes é um trauma que causa uma dor insuportável. O cérebro acha mais fácil ele dissociar essa personalidade, ele criar outras personalidades aonde não tem a dor, para que ele possa se manifestar. Então, falando assim, até parece que é simples, né? Mas não é simples. É muito complexo, mas eu precisei trazer para vocês hoje para que vocês pudessem entender um pouquinho desse transtorno da múltipla personalidade. Até a próxima, pessoal! E nós vamos falar agora sobre desenvolvimento regional. E o governo do Rio Grande do Sul tem um projeto chamado Consulta Popular, em que as regiões, os COREDs, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, indicam propostas, os diferentes municípios, e tem uma parcela, um valor que o governo destina justamente para essas demandas de 28 regiões do estado aqui do Rio Grande do Sul. O município de Cachoeira do Sul compõe o CORED Jacuí Centro. E desde segunda-feira, a presidência do Jacuí Centro, do CORED Jacuí Centro, está com o advogado Igor Noronha, que está com a gente aqui no estúdio. Tudo bem, Igor? Primeiramente, parabéns por essa atividade, por essa função e obrigado pela presença com a gente. Boa tarde. Muito obrigado, Daniel. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando com vocês na TV Cachoeira, cumprimentar os telespectadores. E a responsabilidade que nós assumimos na última sexta-feira é tocar o CORED Jacuí Centro, esse colegiado que reúne 7 municípios da nossa região, Cachoeira do Sul, Novo Cabrais, Cerro Branco, Vila Nova, São Cepé e Restinga Seca. Então, esse é um dos 28 COREDs distribuídos no estado e o Jacuí Centro, desde sexta-feira, então, sucedendo ao também cachoeirense Teonas Balmarte, também ao professor Fernando Bernal, que já tem uma trajetória de atuação no CORED. Nós, então, agora assumimos essa responsabilidade e a principal dela é efetivar a consulta popular, que desde a última segunda-feira está aberto o prazo para que qualquer cidadão apresente propostas para políticas públicas a serem desenvolvidas na região do nosso CORED. Então vamos lá, vamos começar aqui do zero. Para quem está em casa, nunca ouviu falar do CORED, acredito que poucas pessoas, mas vamos detalhar isso, Igor. O que é o CORED, como é que ele funciona? Explique isso para a gente e na sequência a gente já fala mais detalhes aqui sobre a consulta popular. O CORED, a sigla CORED significa Conselho Regional de Desenvolvimento. O Rio Grande do Sul é dividido em 28 COREDs, Daniel. E o nosso, nessas 7 cidades que eu falei, é o CORED Jacuí Centro, que reúne essas 7 cidades e elas, num ponto de vista pragmático, programático do seu desenvolvimento, discutem e propõem políticas públicas para o desenvolvimento dessa micro-região, dessa região. E a consulta popular é um desses mecanismos. Anteriormente, lá no início da concepção, no final dos anos 1990, era chamado orçamento participativo.
Ao longo do tempo, foi mudando o nome, foi mudando a denominação, foi mudando as prioridades dos governos que sucederam e agora nós temos a chamada consulta popular. Um processo de participação social, bem verdade, como já era lá no orçamento participativo, e que ao longo do tempo, como eu falei, foi mudando a sua forma de concepção. Lá no início, eu me recordo de participar, tinham demandas da saúde, da educação, da segurança, e isso levava muita gente para as ruas. Né? Se colocava lá uma banquinha na rua, o pessoal ia lá, se identificava com o título eleitoral e votava, né, nas demandas da cidade e da região. Ao longo do tempo, essas três principais saíram da consulta popular e hoje nós temos 14 áreas que o governo do estado recebe propostas para serem cadastradas como projetos da consulta popular. Então vamos já aqui fazer um parêntese e detalhar justamente essa etapa, porque é nessa etapa que nós estamos agora. Quer dizer, os municípios, as entidades, podem nesse momento fazer aí a proposição de projetos que podem posteriormente, numa próxima etapa, serem votados pela comunidade. É isso, Igor? Exatamente. Nesse primeiro momento, que começou na segunda-feira, a última, e vai até o dia 28 de setembro, portanto, um mês, né, qualquer cidadão, qualquer entidade representativa pode cadastrar lá no portal da Consulta Popular, www.consultapopular.rs.gov.br, a sua ideia. Cadastrada a sua ideia, vai para a Secretaria de Planejamento e Gestão e Governança do Governo do Estado. Para quê? Para fazer a triagem dessa proposta. Se a proposta do Daniel, se a proposta do Igor, se a proposta de quaisquer dos telespectadores que estão nos assistindo, ela é compatível com questão orçamentária, competência do Governo do Estado, uma série de situações são analisadas. Por exemplo, me permita, digamos que eu faça uma indicação, entro lá no site, faço uma indicação de uma reforma para uma escola municipal de Cachoeira do Sul. Não vai ser aprovado. Não, né? Vai ser porque a escola é do município. Okay. Tem que ser competência do Estado. E também tem a questão orçamentária, certo? Não podemos aqui propor, por mais meritório que seja, por mais importante que seja para a região, o asfaltamento da 403, pela questão orçamentária. Tem um limite ali, 2 milhões. Limite. Exato. É mais de 2 milhões de reais para o 2 Cored, milhões né? e 200 mil reais foram destinados para o nosso Cored esse ano. Já vem num crescente. Em 2021 era só 1 milhão e 200. O ano passado foram 2 milhões. Então houve um aumento pequeno, mas houve um aumento. Esse ano, 2 milhões e 200 mil, com a diferença nesse ano. 30% dos recursos, ou seja, esse percentual, tem que ser obrigatoriamente destinado a demandas sociais. Então, as pautas sociais tiveram esse percentual reservado na consulta popular desse ano. Né? Em função disso, eu já abarquei reunião com o nosso secretário municipal da Inclusão Social, assim como os secretários dos municípios que compõem o nosso Cored, para que nós estejamos propondo, né, questões nessa área social para aproveitar o recurso. Com certeza. E aí também entrando na outra questão, se nós não conseguirmos mobilizar 2% de eleitores nas propostas, o recurso não vem. Então a gente precisa mobilizar um número mínimo de 2% dos eleitores em cada uma das cidades para que aquele município seja contemplado com a proposta, com a execução da proposta. Se não houver essa mobilização, o recurso não vem e é redistribuído entre aquelas cidades que conseguiram esse percentual. Nos últimos 2 anos, eu preciso dizer, Cachoeira não conseguiu mobilizar esses 2%. Então é um desafio para a diretoria atual do Cored essa mobilização nos 7 municípios, não somente em Cachoeira do Sul. Essa mobilização e esses 2% dos eleitores a que você se refere é para a votação, que é na etapa subsequente. Isso, na etapa subsequente. Passada essa etapa primeira, que vai até dia 29 de setembro, onde as propostas serão enviadas e depois passada pela triagem, vem a etapa das assembleias. Vai ter assembleias locais e assembleias regionais. Lá no final, quase lá em novembro, não sei qual é a data especificamente, mas tem um calendário que são 5 etapas. Lá no final do ano é que ocorre a votação da demanda.
Bom, então, primeiro ponto que eu acho que vale a gente enfatizar aqui, né, Igor? O governo do estado ele tem verbas para as quais ele é obrigado a fazer a destinação de recursos, né? Por exemplo, saúde, educação, segurança pública. Então, um apelo que a gente já faz aqui, inclusive em nome da TV, né? Esses são recursos que são recursos extraordinários, vamos dizer assim, como o Igor está enfatizando, que vão ser aplicados, pelo menos um percentual mínimo de 30% na área social. Então, é um recurso que não está previsto em orçamento. Então, é importante que a sociedade se engaje, se mobilize, que é justamente para conseguir fazer com que esse recurso seja absorvido pela comunidade em projetos locais. Exatamente. Não é uma boa? Demandas não faltam, né? Por onde a gente anda aí na cidade, a gente percebe muitas necessidades das regiões, dos bairros, das cidades como um todo. Então fica o apelo aí para o pessoal, num primeiro momento, fazer a apresentação desses projetos. E aí, na sequência, então, vem a etapa da votação, que vai ser mais para o fim do ano. Bom, eu gostaria de abordar aqui com o Igor também a questão da votação. Antigamente, o Igor deve lembrar, você que está em casa também, no orçamento participativo, ou mesmo já agora na época mais recente da consulta popular, para a votação as pessoas iam à rua, né? Tinha alguns pontos, alguns locais em que as urnas eram colocadas, a pessoa ia lá, votava na demanda daquela região, existiam alguns projetos, e pronto, isso era contabilizado e depois a proposta vencedora ia adiante. De um tempo para cá, acredito que desde a pandemia, né, Igor, há um processo digital para votação. Como é que vai funcionar isso esse ano? As duas últimas consultas populares, a de 21 e de 22, o governo do estado lançou mão de um aplicativo, o aplicativo da Colab. Esse aplicativo não caiu no gosto da população, isso reiteradamente nos fóruns do Cored, dos presidentes do Cored, a gente ouve essa manifestação por conta da complexidade. Por mais que todo mundo seja familiarizado com celulares, com aplicativos, era um instrumento que causava muita complexidade. Por quê? Porque tu tinha que fazer uma série de informações de dados ali e acabava que a pessoa acabava desistindo de participar. Porque até chegar no momento de votar, tinham que preencher uma série de dados. Isso acabava desestimulando as pessoas a participarem. Sensível a essa manifestação, a esse retorno das pessoas e dos presidentes dos fóruns do Cored, o governo do estado esse ano decidiu fazer diferente. Seguiu o método virtual de votação, só que dessa vez é mais simplificado. Tem lá no portal da Consulta Popular um cadastro, tem para que a pessoa se identifique, certo? Mas agora ficou muito mais fácil fazer. Tanto é que quem tem senha GovBR, e todo mundo que usa serviço público tem uma senha de GovBR, já entra com a própria sua senha GovBR ali e já faz a sua indicação nesse primeiro momento e depois na hora da votação da mesma forma. Claro que não é como era antigamente, as mesinhas na calçada, a cédula, mas isso é um processo de evolução normal, natural que se passa. Né? Nós esperamos que com essa mudança, essa facilitação, o pessoal se envolva mais, haja mais engajamento, haja mais participação, porque é como tu disseste, né? É um processo de participação da sociedade. No momento que a sociedade se exime de participar, acaba sendo difícil até cobrar a política pública. Tem lá o recurso, são 2.200.000 que a gente pode destinar para aquilo que a gente entende necessário para a nossa comunidade. Se a gente não participa, fica difícil cobrar depois. E é isso que a gente procura fazer, estando à frente do Cored nessa gestão. Então, muito importante agora, nesse primeiro momento, cadastrar a proposta. Eu sei que tem muita gente já fazendo isso. Logo, logo deve estar saindo as primeiras parciais do que a nossa população propôs. Mas muito mais importante que isso é a mobilização, a votação do eleitorado, o mínimo de 2%. É uma quantidade ínfima. Nós somos 66 mil cachoeirenses eleitores. 66 mil eleitores. Nós precisamos de pouco mais de 1.300. É um número muito pequeno perto da importância da mobilização, da importância da destinação desse recurso para a nossa região. É isso. E para você que está nos acompanhando em outra região, por exemplo, Santa Maria, Erechim, Passo Fundo, Porto Alegre, São Lourenço do Sul, procure aí as informações da sua região também. O acesso vai ser o mesmo, né, para incluir
propostas e posteriormente para votação também. Então acompanhe, fique atento para buscar aí os recursos que estão disponibilizados no Cored da sua região. Bom, nós conversamos aqui com o Igor Noronha, novo presidente do Cored Jacuí Centro, que compõe aqui, que compreende municípios da região central do Rio Grande do Sul e especialmente o município de Cachoeira. Igor, muito obrigado pela presença com a gente, pelos esclarecimentos e boa sorte aí no andamento desse trabalho tão importante da consulta popular. Muito obrigado, agradeço em nome de todos os municípios do Cored Jacuí Centro, a oportunidade de estar falando aqui para vocês, para o cachoeirense, para o munícipe de toda a nossa região. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Boa sorte ao Igor, né, na condução deste trabalho tão importante. E agora, minha gente, nós vamos ver aqui mensagens, a participação do nosso telespectador na telinha da TV Novo Tempo. Agora a gente convida você de casa todos os dias a mandar o seu recado, a mandar a sua informação do que acontece onde você está e também convidamos você a comentar os conteúdos que estão no ar aqui na telinha da TV Novo Tempo. E aí, o que você tem a dizer? É o que nós vamos ver agora aqui na telinha da TV Novo Tempo. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Vem comigo para a telinha, vamos ver aqui os recadinhos. O Cláudio está participando com a gente. Vamos ouvir o recado do Cláudio. Boa tarde para todo mundo. Que coragem a Lena tem, hein? Eu não teria coragem de voar naquela coisa ali. Parabéns a ela e a todos, viu? Tchau, tchau. Muito bom, obrigado, seu Cláudio, pela participação, a experiência da Lena, né? Vivenciando uma experiência de drone na Expo Inter. Quem for à Expo Inter tem essa oportunidade também, mas haja coragem. Quem tem medo de altura não pode participar não, né, seu Cláudio? É isso aí. A Conceição Rodrigues está participando com a gente aqui e ela diz o seguinte: a saúde está um caos em Cachoeira. Cadê os agentes de saúde? Cadê o prefeito da cidade? Para marcar uma consulta, precisamos passar a noite numa fila e para pedir uma receita tem que ficar 30 dias indo no postinho. Para uma pessoa mostrar um simples exame, tem que se deslocar para Encruzilhada, diz aqui a Conceição Rodrigues, reclamando então de situações do dia a dia da saúde pública em Cachoeira do Sul. Obrigado, Conceição, pela participação. Está tendo, inclusive, mudança na chefia, né? O secretário de Saúde foi trocado recentemente aqui em Cachoeira do Sul, como a gente noticiou essa semana aqui em Cachoeira do Sul, assumiu o Paulo Gonçalves, então a gente aguarda também um reinício do trabalho e organizações nessas questões. Quem mais? A Enedina está participando com a gente de Gravataí, município da região metropolitana de Porto Alegre, e ela diz aqui o seguinte: quero agradecer o nosso prefeito pelo asfaltamento da Rua Flórida, bairro Nossa Chácara. Máquinas estão trabalhando a todo vapor, preparando a via, diz aqui a Enedina. Coisa boa, Enedina, muito bom, né? Quando tem aí uma estrada de chão, de terra, e aí vem a pavimentação, calçamento, algo que faz bem para toda a região. Vamos ver aqui o vídeo que a Enedina compartilhou com a gente. Ela falou das máquinas, né? Canalização sendo feita. Que mais? É a máquina trabalhando ali, portanto, para essa obra de asfaltamento lá em Gravataí, que menciona aqui a nossa telespectadora, a Enedina. Muito obrigado, viu, Enedina, pela participação. Obrigado também por separar aí um trechinho do vídeo e compartilhar com a gente. Nosso abraço a todos os amigos da região metropolitana de Porto Alegre, amigos que recebem também o sinal aberto da TV Novo Tempo. Muito obrigado aí pela participação. William Berger está dizendo aqui: Daniel, que linda a natureza da chamadinha do programa especial do dia 8, vou assistir. Obrigado, William, pela companhia, reforçando também para a nossa audiência, 8 de setembro, NT Sul Especial Natureza, ao meio-dia aqui na telinha da TV Novo Tempo, mostrando belezas da natureza em diferentes regiões aqui do estado do Rio Grande do Sul. Quem mais? O Antônio Custódio também está nos acompanhando, diretamente do município de Paraíso do Sul. Muito obrigado ao Antônio também pelo recadinho, pela participação. E você de casa? Tem uma informação para compartilhar com a gente? Uma sugestão de reportagem? Uma pergunta aos nossos comentaristas? Fique à vontade para usar este número do nosso WhatsApp, que é o mesmo número que a gente usa ao vivo por aqui, 51997697129. E já está chegando ao fim o NT Sul deste 31 de agosto. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Fique com a Novo Tempo. Tchau!